Bom dia, galera massa. Pessoal, como eu disse ontem, na aula de hoje nós vamos falar sobre a reforma religiosa, ou reforma protestante, ou protestantismo, como queiram classificar. É o assunto do módulo 4 de vocês, da página 30, é o H23. Então, quem quiser fazer uma leitura antes, é muito importante, né? Fazer essa leitura anteriormente, e depois assistir aí a aula, ou então assistir a aula e depois fazer uma leitura. Então vocês acompanhem aí que nós vamos começar. Para falarmos desse assunto, a gente vai relembrar o que aconteceu lá no início do período feudal, sobre a ascensão da Igreja Católica, como isso aconteceu, porque a Igreja Católica ganhou tanta importância. Então, no início da Idade Média, a Igreja Católica ela começa a converter os povos bárbaros, e essa conversão vai fazer com que esses povos bárbaros, né, comecem a doar terras à igreja. E a igreja começa a ter um grande respeito dentro da sociedade, até porque ela já tinha um domínio espiritual da população e agora começava a ter um certo prestígio político. Como a igreja ela tem grande prestígio social, ela passa a ter também uma grande influência nas questões políticas. Eles começam a coroar aqueles nobres, né, consolidando o poder dessa classe social através da espiritualidade que passava a igreja para a sociedade. Então a igreja começa a ter grande poder, tanto espiritual como também poder político. Para monopolizar os seus poderes, a igreja vai criar leis para evitar a influência de outras religiões na sociedade ocidental. Então, punir todos aqueles que não seguiam a religião católica, já que a igreja tinha tantos poderes, tanto políticos como também espirituais. A partir de então, a igreja fica dividida entre a igreja regular e a igreja secular, representada aí na imagem respectivamente. E aqueles que dedicavam à igreja regular eram os monges que viviam isolados nos mosteiros e dedicavam sua vida ao mundo espiritual, enquanto a secular era aqueles padres, né, bispos que estavam diretamente ligados à população e estavam ligados aí à vida profana. Então, no clero secular, a igreja vai estar envolvida em questões políticas, como o exemplo da imagem aí, no qual o Papa ele passa a coroar os reis, como já foi dito. Ou como na Ordem dos Cavaleiros, principalmente para lutar contra os muçulmanos durante as cruzadas. É o clero secular que vai criar aí a Santa Inquisição, né, no qual criaram leis para combater aqueles povos que não eram cristãos, ou seja, eram povos hereges. E essas pessoas eram punidas através de torturas e assassinatos, como na imagem aí de Joana d'Arc sendo queimada na fogueira, porque não seguia os princípios da Igreja Católica, apesar de defender as ideias cristãs. Diante de tanto prestígio da Igreja Católica, os papas vão levar uma vida muito mais mundana do que espiritual. Então era muito comum que esses papas eles se envolvessem sexualmente com homens ou mulheres e que se preocupassem apenas em acumular riquezas e terras e tivessem inúmeros filhos. Só que, como já dito lá no Renascimento, né, as cruzadas eles vão ser o divisor de águas, né, do final da Idade Média para o início da Idade Moderna. Então, o fracasso das cruzadas vai fazer com que a população ocidental passasse a contestar as imposições da igreja, surgindo assim um novo modo de ver e de pensar o mundo. Então, ele vai começar a ver a igreja de uma forma diferente, né? Pensar de uma forma diferente. Então, a contestação da população sobre a igreja, né, vai influenciar diversos integrantes, tanto da própria igreja, como é o caso de Martinho Lutero, como de outras pessoas. Então daí vem o protestantismo, que é protestar contra aqueles absurdos impostos pela Igreja Católica. Então ali após as cruzadas, né, no início do século XVI, o papado vai passar por um período conturbado. Os papas Alexandre VI e Júlio II, eles haviam deixado um rombo nos cofres da igreja devido às suas vidas de péssima conduta. Em 1513, ao assumir o papado, Leão X ele vai decidir reconstruir o tesouro de São Pedro, construindo essa linda basílica que vocês estão vendo aí na imagem. Mas para construir essa basílica, ele vai ter que intensificar a venda do perdão, que era a venda das indulgências, né? O que vai levar o monge Martinho Lutero a dar início aos protestos contra a Igreja Católica, porque ele era contra a cobrança
contra a cobrança de indulgências. Então, no ano de 517, ali no Sacro Império Germânico, onde hoje é a Alemanha, Lutero ele vai passar a contestar a venda de indulgências. Ele vai criar as 95 teses de Wittenberg, né? E em decorrência disso ele vai acabar sendo expulso, vai ser excomungado pela igreja no ano de 521. Mas apesar de ter sido expulso da igreja, Lutero vai ter muitos seguidores, né, que vão passar também a protestar contra a Igreja Católica, né, e isso vai diminuir o prestígio do Papa, enfraquecendo ainda mais a igreja e fazendo surgir novas religiões cristãs, né, a partir aí de Lutero. Logo, o protestantismo ele vai se espalhar pela Europa, e aí no ano de 536, ali na região da Suíça, João Calvino ele vai passar a propagar a ideia sobre a predestinação da alma, que é um preceito de influência burguesa, no qual afirma que o homem já nasce predestinado a ter sucesso ou alcançar o fracasso. Essas ideias de João Calvino ele vai se contrapor à Igreja Católica, no qual a Igreja Católica dizia que afirmava que para ser rico ele deveria nascer rico, ou seja, nascer um nobre, né? Então suas ideias vão permitir a implantação de uma teocracia, que é um governo religioso, em um território suíço, e determinou também uma nova ética de trabalho de protestantes. Então vai influenciar nas questões políticas também, né? Porque a burguesia que crescia, principalmente na Suíça, lembrando que a burguesia ela era oriunda do terceiro estado, né, e a Igreja Católica não permitia a ascensão da burguesia. E as ideias de João Calvino vão dizer que a pessoa é predestinada a ser rico ou ser pobre. Então, a burguesia se apega a essa ideia, né, e começa a pregar ali na região da Suíça. Henrique VIII, durante a unificação do território inglês, né, da nação inglesa, ele vai ser contra, né? Ali, a princípio, ele vai ser contra as reformas de Lutero, no qual ele vai escrever as defesas dos Sete Sacramentos em 1521, o que lhe valeu ali do Papa Leão X o título de defensor da fé. Entretanto, anos mais tarde, ao pedir a anulação do seu casamento com Catarina de Aragão, por não ter gerado filhos homens, o Papa Clemente II não vai permitir. A resposta de Henrique VIII ao Papa foi a imposição dos atos de supremacia, no qual foi criado a Igreja Anglicana, e os bens e os poderes da Igreja Católica passaram para as mãos de Henrique naquele momento. Mas na verdade, o rei ele queria tomar as terras da Igreja e concentrar os poderes em suas mãos. E a burguesia, bastante oportunista, claro, vai apoiar os atos de imposto pelo absolutismo do rei, claro, visando obter lucros com a unificação dos reinos. E aí vão surgir o Estado Nacional Moderno Inglês. Então, a anulação do casamento, né, só foi uma desculpa utilizada por Henrique para se separar da igreja e unificar os poderes em suas mãos. Essa era a principal ideia de Henrique VIII. Com o crescimento do protestantismo em solo europeu e grande perda dos fiéis, a Igreja Católica percebeu a necessidade de fazer uma contra-reforma, ou seja, reformar a estrutura clerical realizada através do Concílio de Trento. Dentre as determinações criadas ali durante o Concílio de Trento, vai ocorrer ali a reafirmação da Bíblia como fonte da fé e da infalibilidade do Papa. Vai haver o combate aos abusos do clero através da criação do celibato e a formação do clero por meio de seminário. Para quem não sabe, celibato é aquela proibição do Papa ter relações íntimas ou contatos com outras pessoas do mesmo sexo ou contra o mesmo sexo. É por isso que vai ser proibido aí o Papa de casar e de ter filhos, claro. Vai ali também haver uma reorganização do Tribunal do Santo Ofício e da Inquisição, agora encarregados tanto de perseguir, além dos hereges, também perseguir aqueles que não aceitavam as autoridades do Papa e da Igreja, como no caso os protestantes em países católicos. E também vai ali haver a criação da Companhia de Jesus, né, no qual eles vão buscar conquistar mais fiéis para a Igreja Católica. Então, por exemplo, quando os portugueses chegaram ao Brasil, que eles vão descobrir o Brasil, vão vir para o Brasil a Companhia de Jesus.
em busca de converter os nativos ao catolicismo, ao cristianismo, ao catolicismo. Então vai ser criado tudo aí durante o Concílio de Trento. Bem, o assunto de hoje é esse, né? Se tiverem alguma dúvida, estou à disposição. E resta a vocês aí, para a gente confirmar a presença da aula de hoje, é que vocês me façam essa atividade da página 36 a 41 e me enviem ainda hoje. Então tenham todos aí um bom dia e até a próxima.